Fala galera, tá começando o primeiro episódio da segunda e eterna temporada do Área 15 Podcast, seu podcast de Sorocaba e região. O meu nome é Lucas. Agora à minha direita está a minha maravilhosa voz da consciência, o Jadson. Fala, Jadson. Tudo bem? Por que você deu risada? Eu errei seu nome? Acostumado. Ô, Gel, amanhã temos Dias dos Namorados e a sua cremosa tá aqui na frente. Então você não vai falar o que você vai fazer no Dia dos Namorados, porque é surpresa. E no dia seguinte, dia 13, temos Copa América. Ó aqui, ó, camisetinha minha da seleção do Tite comunista, certo? Guys, cenário novo. Ah, já começou. Cenário novo. TV, chiquérrimo, equipamentos novos, porém convidados antigos. Mas uma convidada nova! Hoje eu tô aqui com o Marcão e a Ana Luísa, né? Ana Luísa, né? Ana Luísa. Beleza? Beleza, e vocês? O Marcão não quero papo porque ele já é da casa. Eu quero só papo com a Ana Luísa hoje, meu. Ah, é? Ana, obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra. Ô Marcão, beleza? Pô, beleza. Gostou do Melhor cenário? impossível. Você que viu o antigo, o que você achou isso aí? Sensacional. E é uma honra a gente estar podendo aqui fazer o primeiro, né? Viu? Você viu que a voz já ligou aqui, o refletor já veio na nossa fuça aqui, né? Já, Eu tô não. achando o quê? Que é porcaria, filho? Esquema profissional. Pare. Chique. Ô, Ana, quando eu fui convidar você, eu já tava em mente convidar o Marcão. Eu falei, o Poxa. primeiro vai ter que ser com o Marcão, porque ele e o Valtinho da 2 são os padrinhos do podcast. Ah, é? Vieram batizar. Eles vieram batizar, deram a bênção. Imagina. E daí, eu comecei a ver seu perfil e falei, caralho, ela gosta de ufologia. Nossa, sou apaixonada. Aí eu falei pro meu chefe aqui do lado direito, né? Eu falei, ô chefe, o que você acha de a gente juntar os dois? Ele falou, Luquinha, fechou. Ah, é? Pode ser. Não, foi uma Mostra- junção aí sensacional. Mostra, Ana, o presente que você ganhou do Marcão. Deixa eu me atrapalhar. Imagina. Ai, eu amei. Você gostou? Adorei. Ufologia aeronáutica. Sensacional, já vou começar hoje. Ô, Marcão, vamos começar contando que você agora é celebridade, cara. Você Que foi no Maurício celebridade. Meirelles, velho. Chiquérrimo. Que nada aí. Ixi, E aí, meu como é Deus que do céu. foi? Gostou? Que vergonha. Viu? E aí, legal? Legal, pô. Mas só zoeira, né, cara? Só zoeira. Foi um bate-papo bem mais superficial, assim, por cima da ufologia, né? Você tentou colocar eu ali no meio, não deu certo, né, É, Marcão? foi meio... Eu nem ia, fale. Ana, eu ia. Você ia? Eu ia, É. só que daí por causa dessa pandemia, os caras falam, não vai, não. Aí Que não pude ir, né, coisa. Marcão? Os testes lá tava bem restrito. Tava bem no rígido dia, mesmo? Aí você esperava lá embaixo, aí tudo bem, nossa. Sei, muito organizado, né? Que legal. Ô, Ana, quando você chegou aqui, e daí o Jalson, ele ia comentar com você do microfone, como é que é? Eu falei assim, a Ana não precisa, eu não sei se você sabia disso, Marcão. Eu falei, a Ana não precisa, porque você é radialista, né? Sim, eu sou radialista. Sensacional, é? Sabe onde que é o estúdio dela, Marcão? Não. Aqui na 50 frente. metros. Aonde? 50 metros Não daqui. acredito. Jura? Juro. Nossa. Quando eu Deus. fui passar o endereço pra ela, aí eu falei, na praça, Carlos de Campos. Só que eu não tal. me liguei na hora. Você não se ligou? Porque eu conheço aqui como Miranda de Azevedo. É. todo E aí mundo ele falou assim, não, é na praça. então, Eu pensei comigo, nossa, é perto, né? Até comentei, é perto. Porque eu já escuto, né, Carlos de Campos e tal. Isso. Aí eu fiquei pensando, falando, mãe, onde que é Carlos de Campos? Ah, do lado do sexto. Onde você para o carro todo Mas, dia. Ana, sabe Então. o que que é o problema? Ah, Quando eu e a voz a gente tá aqui, a gente pede os hambúrguer, as pizzas da vida. Se o Os motoqueiro, os iFood da vida, se o motoqueiro vai na Miranda Azevedo 77, ele vai lá embaixo. Você entendeu? sim. Então tem que ser Praça Carlos de Campos mesmo. Só que É. ninguém sabe que essa praça chama Carlos de Campos. sim, o pessoal Entendeu? conhece como Alamino. Isso, Também, exato. né? Ou o Vitor Monaldo, que era Sim. antigamente. Sim. Né? É, e também perto da Intermédica, né? Daí também Exato. o pessoal já associa. Já. Agora, Marcão, você não sabe quem que é a braba aí entrevistou, cara. Ah, é? Você Que... não sabe. Ô pai! Não acredito, sério? Ih, Cristo! Ô pai! Que demais. E sabe o que, que é o mais da hora ainda? Ah. Ele é aquele jeito ou é personagem? Ele é daquele jeito. Ele acha que ele é Jesus Ele tem mesmo? certeza que ele é Jesus. Como pode Nossa, isso, né, cara? Não, é incrível. É, não, assim, você
parar pra pensar, né? Pegar ele de referência com o Jesus, o europeuzão lá que a turma fala que lembra, né? Lembra. Ele é argentino, né? Não é? Ele não Ele é é? de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina. Ele é brasileiro. Caraca, viu? É que aquele sotaque lá, acho que faz parte, né, do charme, né? Faz. Compõe o look, né? Ô, Marcão, e ela tava falando em off, Ah. né, Ana, que você falou que você tava meio receosa, tipo, as brincadeiras, né? Ah, sim, é. Porque não os caras levam a sério, não pode brincar. Sim, é que assim, Caramba. por ele ser mais de idade e tal, né? Não é legal você fazer Sim, muita brincadeira sim, e tal, sim, né? Porque, sim. querendo ou não, aquelas pessoas seguem ele, né? Acreditam que ele é Jesus. Então, assim, você brincar um pouco com a café e tal, assim, ele, né? Então, assim, a gente já meio selecionou ali as perguntas. Muita gente tem muita curiosidade, né? Ele é um cara que gera, né? O pessoal quer saber da vida dele, como que é, como que eles vivem lá, né? Sei. Na seita deles e tal. Então, aí o pessoal manda umas perguntas cabeludas, mas daí a gente tem que dar uma filtrada, né? Isso que Então deve ser complicado. foda, Vai né, que cara? ele fala, ó, você não vai pro céu mais. Imagina, eu iria chegar e falar, ô, tudo bem, Jesus, viu? Transforma em água aqui, fazendo um favor. O Danilo Gentili fez isso, né? Ah, ele fez? Fez, Nossa. colocou um copo de água e falou, ó, transforma em vinho aí. Nossa. Verdade? Mas ele levou nesse portinho. Eu falei, eu já fiz esse milagre, não repito mais. E as, Quem viu, viu, quem não viu, não vê viu, mais. não vê mais. as Henriquetes, eu não sei como que fala. Eles falam que é discípulas, né? Discípulas. Mas elas falam também, a Henriquetes e tal. Falam, Elas né? fazem bastante música, né? São É. bem, Ah, é? eles são bem ativos no YouTube, fazem clipes. Eles Eu pegam, não assim, sabia músicas disso. tipo Justin Bieber, faz a versão mística em Caralho, adoração. velho. Tem versão da Britney Spears, tem várias. Agora, viu, agora eu vou... Ô, você que tá vendo o vídeo aí, tá vendo que eu tô usando o Baby Look, é que eu peguei a camiseta errada, Baby tá? Look. Essa camiseta é de 2014, eu tinha que pegar de 2018, velho. Como eu engordei uns quilinhos a mais, então por isso que eu acabei pegando a errada, tá bom? Mas beleza, segue o jogo. Como é que você começou a gostar de ufologia? Cara, eu tive uma experiência. Imagina. Todo mundo. Marcão, já Ô, pega a eu quero caneta e saber, papel já aí. Já anota. Tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando. Já anota. Eu até fiz, eu sou bem ativa no TikTok, eu faço bastante vídeos Jura? comentando casos de ufologia. Eu falo bastante do Astar Shiran, né, que a gente tava conversando aqui. Eu tive uma experiência com... Eu não sei se eu ia ser abduzida. Não, a gente foi perseguido por OVNIs, né? Imagina. Um OVNI, E depois Aqui em disso... Sorocaba? Não, na cabeça da anta, indo pra Ilha Nossa, Comprida. Só quem tá. é pobre vai entender, né? De quem desce de madrugada lá na Puta que paroca! Não, ali aquela região é... Tem mesmo? Tem. Então, eu vou contar assim, brevemente, assim, a gente tava descendo pra praia de madrugada, né, o pessoal já tava lá, e eu e meu ex-marido estávamos descendo pra praia. E aí eu vi e eu olho o céu, né, eu tenho mania, desde criança eu olho o céu. E eu vi uma luz assim, e ela andava, descia, subia, só que, sei lá, achei que deve ser alguma luz, alguma coisa. Só que foi assim, o percurso inteiro ali, da cabeça da anta ali, aquela serra, a gente desceu e a luz foi acompanhando, aí foi chegando perto, assim, e aí ela trocou de lado. Aí, Imagina, e do nada, assim? Foi. E aí meu ex-marido, tipo, era meio ceticão, assim, até ele ficou meio com o cu na mão, assim. E aí ele, nossa, né, que bizarro, né, e a luz, e dava a impressão que eles estavam vendo a gente. Eu não sei explicar o que eu senti. Aí eu tive a sensação, eu não tive uma visão, eu tive a sensação, sabe, daquelas vacas que é abduzida e é cortada? Eu não Tipo a sei. do Todd, a do Tipo a do Todd. Todd, eu tive essa sensação assim, puta, vai acontecer comigo. Sabe? Sei. Eu tive uma sensação que era hostil, não era dos bonzinhos. Eu senti que era da galera que gosta de abduzir. Mas só tava você e seu ex. Eu e meu ex. E aí eu comecei a rezar no carro. Eu falei, eu não quero morrer, Deus, por favor. E eu juro por Deus, a luz foi sumindo. Jura? E aí, quando a gente tava chegando quase em Iguape, aconteceu uma coisa muito estranha. Tipo não tava amanhecendo, tipo um feixe de luz vermelho, assim. A gente viu. Nossa, Então, verdade. eu acho, e eu lembrei de uma história do Chico Xavier, que aconteceu com ele, que ele ia ser abduzido e ele pediu Isso. proteção de... Você conhece a história? Sim. E ele pediu proteção de Deus e eu lembrei disso. Então, eu acho que eles abduziram outra coisa. Não, a gente acabou não sendo selecionados daquela safra. Mas e foi depois disso que eu comecei a estudar, comecei a ler mais sobre isso. Agora olha pra você ver como é interessante isso. Ela contou isso pra você, certo, Marcão? Sim. Como é que você, que é um ufólogo de campo, Sim. como é que você iria começar a desenhar
esse não é um rastreio, essa pesquisa de campo. E aí, o que você Sim, faria? é muito interessante o relato dela, primeiramente, né? A gente Você sempre ouve uns relatos assim? Nossa, aí? muitos. E o que você faz? Você ouviu o da Aninha, e aí? Então, Daninha é muito típico mesmo ali da região. Essa sintonia que ela teve, você sentiu uma vibração diferente? Eu senti. Sentiu? E eu sinto que depois que aconteceu isso, vira e mexe eu visualizo luzes no céu. Ah, entendi. Acontece isso? Até uma das minhas perguntas para ele é, uma vez que você avistou um OVNI, você vai ver outras vezes? Então, geralmente tem, né, os estudiosos mais que fazem, inclusive, a questão avaliação psicológica. Na verdade, existe sim o fenômeno e tudo leva a crer, mediante a outras pessoas, né, que relatam os mesmos tipos de história, que tipo vocês têm uma sensibilidade um pouco maior. Então, geralmente, é uma conexão a mais que vocês têm com esse fenômeno, que já fica um pouco difícil a gente dizer cientificamente o que seria. Mas há muito disso, realmente, das pessoas que sentem, e geralmente as pessoas, parece que, eu não sei explicar, é um sentimento diferente, como não é? se eu tivesse tido Tipo, uma premonição, mas não igual no filme, né? Que você assiste Sei, e depois volta a fita. Aham. Foi como se eu tivesse uma sensação. Se eu não fizer isso, vai acontecer comigo. Foi isso que eu senti. Entendi. E daí, no caso, por exemplo, você não teve nenhum... você não percebeu o lapso de tempo, a temporal ou não, assim, por exemplo, ficar um pouquinho... Ficou. E ele também, tonto. ficou com essa sensação. Tipo, Como nossa, assim? Como assim? Que sensação? que estranho. Aconteceu alguma coisa estranha. Ia Tá. acontecer uma coisa estranha. Mas Tá. eu acho que eu acho que eu não fui abduzida. Eu acho. Sim. Eu acho, né? Sim. Até eu contei essa história no TikTok, um monte de gente falava, você deve ter sido abduzida, eles apagam a memória e tal. Isso, Mas eu acho que não, porque eu vi a luz pegando outra Perfeito. coisa. E aí foi tipo, questão de segundos, assim, e ele viu também. Um feixe, assim, vermelho, assim, como se tivesse, pá, tipo um flash do céu, flash. assim, num lugar só que vermelho. Sim, interessantíssimo, É. porque eles falam que geralmente nas abduções tem muitos casos de abduções que a pessoa começa assim, ela vê um ponto luminoso no céu, aí ela fica um pouco perdida mentalmente e às vezes, quando a pessoa realmente é abduzida, ela olha às vezes no relógio, passou 1, 2 horas e do horário ali, por exemplo, que você tá no local, não teria como, tipo, você estar naquele mesmo local durante 2 horas, né? E daí você redobra, por exemplo, né, daí volta a sua memória ali e você fica meio atordoada. Você não sabe geralmente o que está acontecendo, o que aconteceu em volta e você não vai se lembrar de nenhum fato. Geralmente nos casos de abdução, a pessoa não se Não se lembra. lembra? Ela tem às vezes uns flashes, né? E daí, depois, quando a pessoa, às vezes, ela aparece com alguma marca no corpo, né, posterior, e daí, nesses casos, quando, né, as pessoas entram em contato com a gente geralmente indica para um profissional mais apto para estar fazendo uma avaliação, porque geralmente pode realmente ser um caso de abdução, Sim. né, diz que acontece muito isso, mas como ela teve noção que nada que ocorreu, eu acho que realmente ali foi mais, que vale muito o seu relato, na questão, né, de que você, acho que você realmente não foi abduzida, foi mais o avistamento. O avistamento. E, assim, existe uma maneira da gente, né, recuperar a memória, né, através de regressão, essas coisas? Sim, tem os colegas que dizem fazem. que fazem. Ah, legal. Daí seria legal você, de repente, fazer fazer assim com um profissional bem capacitado, né? Geralmente tem profissional de psiquiatria. Aqui tem um Ai, adoro. amigo... Caralho! Tem que ser muito bem assim, porque o que acontece na questão da hipnose também, infelizmente, é muita indução por parte do profissional. Por isso que a gente hoje toma muito cuidado com quem indica, com quem faz esse tipo de trabalho, né, para a pessoa não acabar induzindo. Porque a gente soube também de vários outros casos da ufologia brasileira que a pessoa acabou sendo induzida e levada a acreditar no que ela teria vivenciado. Mas aí teria sido uma falsa memória, de certa forma, Não, mas- induzida. Mas peraí, como assim, Ana? Regressão, o que você tem a ver? Então, Ah. falam que, assim, todo mundo que foi abduzido, né, de alguma forma, a memória, ela
apagada, né? E aí eles entram com um processo de regressão para você tentar, né, recuperar essas memórias que foram deletadas da sua cabeça. É bem Isso, legal. Perfeito, Tá. E aí ele começa a trazer, através da hipnose, da sessão, Sim. algumas memórias que estão ausentes do seu Sei, subconsciente. E ali você começa a reviver a situação, e aí a pessoa acaba relatando, né, na questão da terapia, o que ela vivenciou. E muitas das vezes a pessoa ela é como se ela estivesse passando novamente pelo processo. Então, É tem que mesma- tomar muito cuidado, porque ela eleva o batimento cardíaco, Tá. a pessoa acha que está se passando, começa a suar, né? Então, Se for caso de cirurgia, também ela sente a mesma dor. Eu já vi vídeos de pessoas passando que já foram abduzidas e daí passam pelo processo de regressão e tal. E aí elas começam a passar mal, gritar, né? Jura? É porque Isso. você sente a dor, né? Eu acho Como que eles se não usam tiver- anestesia, né? então, eu acho que até a questão, por exemplo, desse lance de eles apagarem a memória, da Sim. maneira que eles veem, eu acho que é uma tecnologia deles que a gente desconhece, mas, na minha opinião, eu acho que é a hipnose que eles utilizam com muito mais propriedade. Sim, também né? acho. Que hipnotiza a pessoa e você num grau muito mais avançado do que a gente, né? Vamos dizer. Agora é que nem, Marcão. Então, beleza. Então, a Ana fez esse relato pra você e tal. Que horas que você vai pegar e você vai lá... Foi perto da cabeça da Anta? Foi. Você vai lá perto da cabeça da Anta e você fica com seu binóculo lá. Sim. Olhandinho lá. Geralmente, É. nesses casos, a gente mais avalia o relato dela e tenta É. avaliar a pessoa, não de necessariamente ir até o local e ficar lá procurando esse mesmo objeto, a não ser que há mais tipos de relatos, mais pessoas que avistaram, e esse fenômeno está acontecendo constantemente Aí você naquela vai lá. região. Aí, geralmente, os grupos de ufologia vão no local e aí fica, por exemplo, fazem ali, acampam no local e fazem uma vigília, dependendo, né? E daí fica procurando, não somente a vigília, mas aí você, por exemplo, faz tipo um trabalho como se fosse de um jornalista Investigação mesmo, Investigação jornalística. É Boa. o que acontece muito no sul de Minas, né? Isso, Minha família é de lá. Ah, é? Ah, Que é? legal. Paraisópolis, Minas Gerais. Ô, Marcão, sabe de quem que ela é fã, que ela tá tentando entrevistar, ó? É. E você vai fazer essa entrevista acontecer hoje. Quem que é? Frederick Marsh. É meu irmão! Não, Marcão, é meu irmão, Não, é meu eu conheço irmão. ele, mas assim, durante a pandemia, o que eu tentei entrevistar ele, Meu, você Ah sabe lá, que ele veio Marcão. aqui, ficou uma semana em casa? Se a gente Aí, soubesse... Marcão, É. tô falando pra você, rapaz. Não, mas o Fred, a próxima vez que ele vier pra cá, com certeza. por favor, nossa, seria muito legal. Ele é muito bacana, o Fred, Fredão, É né? que ele mexe também com produção, né, de filmes Então, também. foi ele que fez o Carona com os OVNIs? Foi. Isso. Então. Ele é o apresentador do De Carona, né? Ele que, o Foi criador. ele que você falou pra mim aquele lance lá, quando a gente foi almoçar? É isso, Então, um ó, dos. zíper na boca. Não posso falar Depois nada. em off eu quero Em off saber. nós conversamos sobre isso aí. Ô, Marcão, agora outra pergunta minha pra você, que eu acho que eu não sei, pode ser que a Ana saiba disso aí. Existem os homens de preto? Nossa, eu também tenho muita curiosidade de saber disso. Existe essa porra ou não? É só filme da Sony? E quem são, E né? quem são? São É, ETs, exato. são agentes secretos. Exato. Quem são? Ô, Jal, o que você acha? Existe? Eu acho que não. Ele é isentão, ele é Então, isentão. falam que no caso Varginha apareceu eles lá oferecendo dinheiro, né, para as mulheres, né? Olha lá, olha lá. Ó, Então. o homem aí, o Teve brabo. Isso, não, verdade. Teve. Eu acredito que existe agentes do governo que. Ô, Marcão, puxa pra pelas você mais o pesquisas- microfone aí. Opa. Aê, Oh, show. valeu. E eu acredito que existe sim, por causa de vários relatos, né, de casos ufológicos clássicos da ufologia brasileira, tanto mundial, sempre quando o caso é muito expressivo e foge um pouco, por exemplo, do controle do acobertamento, geralmente aparecem os homens de preto. Mas, na minha opinião, eu acredito que são alguns agentes do governo mesmo, que eles utilizam dessa artimanha para acobertar o fenômeno. Mas é muito interessante porque tem muitos ufólogos renomados, inclusive americano, o Nick que veio dos Estados Unidos, né, no evento, ele deu uma palestra, escreveu uma palestra só de homens de preto, e ele contou uns casos que ele investigou muito interessante, no qual apareceu, por exemplo, o homem de preto num caso de chupa-cabras, Sim. que aconteceu, acho que foi numa região da Costa Rica, que foi na época.
E ele disse que, ao a testemunha relatar para ele, que ele falou que logo no momento que a testemunha teria avistado, né, esse ser humanoide ali, com a característica do chupa-cabra e também um objeto voador identificado, na hora que ele viu muito próximo, essa testemunha relatou ao Nick que logo, diz que em menos de 5 minutos apareceram homens trajados de preto, com uma pele muito branca. Mal feita, tipo uma branca, máscara. tipo muito bravo, diz que não tinha sobrancelhas, né? E eram muito brancos e usavam óculos. E aí no momento eles meio que falaram para ele que se ele falasse alguma coisa, de certa forma ameaçaram. E o que ele estranhou é que nesse dia, nessa época, neste local, era o sol estava quase 45 graus. E ele estava suando, algumas pessoas que estavam assim, ali próximo estavam suando também. E diz que esses homens que apareceram, eles estavam tão impecáveis e não caiu uma gota de suor, né? Então isso que ele achou muito esquisito. E ele não sabe de onde eles vieram e não sabe, ele falou que... Para onde foram? Eles logo saíram para um caminho e sumiram. Então o Nick acredita que possa se tratar também de alguns seres extraterrestres. Eu sempre ouvi falar que eles são extraterrestres e eles estudam a sua reação para ver como seria. Eu já ouvi, eu não sei se procede, Ana, né? Então também uma das teorias. Então não tem nada a ver do filme, porque eu penso do filme. Então, eu também acho chique, né? Chegar no balão lá e tal. Tá. É o MIB, né? Que a gente releva isso. Aí sai o Will Smith ali, né? Um pug, né? Um pug. Mas então acho que o filme nada a ver, Marcão. Não, eu acho que não. O que pode acontecer, eles fazerem mesmo essa questão de acobertamento, na minha opinião. Mas que igual o MIB, eu acho muito difícil. Ele é uma ficção muito... Né, e o que é a Área 51? Área 51. Eu acho que é o sonho de todos nós, né, que gostamos desse assunto. Ir pra dar área um rolê lá, né? Dar um rolê lá em fase. Tomar um tiro lá, né? Tomar um tiro. Eu tive a oportunidade de, em 2012... Com o James Fox? Não, eu fui... Não? Então, eu tava no James, aí eu saí de lá, ele me falou, inclusive, ele falou assim, ó... tava, né, na casa dele, tava em São Francisco, lá perto, daí falou, pega essa rota, você vai dirigir muito mais, mas você vai pegar a rota que é a Extraterrestrial Highway, o nome da rota é isso? Aí tem um monte de atração turística, né? Tem a lanchonete lá, né? Então, que tem um CTzinho pra você tirar foto. O Extraterrestrial Highway é o seguinte, da onde eu peguei, eu juro pra vocês, eu peguei uma rodovia no deserto que ela deu durante umas 5 horas dirigindo, né? Juro pra vocês, durante 4 horas e meia, eu não vi um posto de gasolina e não vi um carro vindo de lá. Voltando. E aí eu fiquei meio que um pouco desesperado. Assim, você fica um pouco assustado, porque não é um lugar no meio do nada. Imagine. E você vai indo. Aí depois eu lembro que umas 5 horas e meia eu cheguei em Rachel. Que é onde... Uma cidadezinha abandonada, né? Isso, que tem o Little Você Alien. foi pra lá? Não, mas eu já fiz o trajeto inteiro pelo... Verdade? Pô, essa menina tá sabendo muito, sensacional, muito bom. E daí? E aí eu cheguei no Little Alien, que é um lugar no meio do nada mesmo, sabe? Depois de 4 horas e meia, 5 horas de viagem, sem nenhum posto de gasolina. Isso que é o medo. E imagina se eu tivesse com o tanque cheio, eu tava ferrado, né? Porque pra voltar, se acabar a gasolina, ferrou, fodeu. Né? Fodeu. Aí a gente chegou lá no Little Alien, que é o famoso, inclusive onde eles filmaram o Paul, o extraterrestre, o Paul, que é um filme, né, de Hollywood, e outros filmes também. E ali seria praticamente um ponto que muitos ufologistas, né, dos Estados Unidos e fora do país, eles se encontram ali. E também dizem que alguns funcionários que trabalham dentro da Área 51 também ali, porque a Rachel, ela é o local mais próximo ali da entrada de um dos portões da Área 51. E a Área 51, ela é denominada Área 51 porque na época os Estados Unidos tinha somente 50 estados. E eles negavam a existência nos anos 80 da Área 51. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o nome Área 51 como se fosse um codinome, falando como se fosse 51º estado. Tá. Entendeu? Porque de tão grande que era a base, eles
fizeram como se fosse um estado, né? Sei. E dentro lá, eles, são várias instalações, onde eles realizam vários testes, né, de aviões super secretos. E tem um local lá dentro chamado Base S4, que é nessa Base S4 onde estariam escondidas ali algumas naves, alguns discos voadores, né? E diz que tem um físico e outros funcionários que dizem que eles trabalham há muito tempo lá tentando desenvolver a engenharia reversa desses objetos, né? Inclusive, A Ana, isso que eu falo. inclusive, assim, falam que a Área 51, ela foi escolhida também por conta do caso Roosevelt, porque justamente para levar os destroços de lá, né, para os Isso. caras conseguirem estudar. Ah, é? Também a base S4. Tanto que eles negavam, né, na época, na década de 80, até a década de 80, eles negavam a existência. Mas o pessoal já conseguia tirar algumas fotos. Sim, sim. Né? E não somente, né, por exemplo, do estudo de Roswell, mas vários outros locais. Hoje diz que eles transferiram, né, para Los Alamos, que é onde ficaria, né, as bases, e uma outra também tinha o hangar 18, que era um outro local também onde eles faziam esses estudos, né, com esses Para tentar equipamentos. reproduzir essa. E aqui essa no Brasil, tecnologia. tem uma área 51? Tem ali, ó, segunda mão, pô! Mas você sabe que você tocou num ponto que é muito louco. Delicado! Não, é porque é muito interessante, ó. No Brasil, com certeza existem algumas outras bases de segurança máxima, mas eu diria que a gente tá muito próximo do uma, que é o Aramar. Ah, é? Mas não de que eles, né, obviamente, eles Tem teriam tecnologia reversa, nada a ver. Não, nada a ver. O que seria ali, que a gente ficou sabendo, por investigação e por pessoas que são informantes, inclusive da Marinha, em 2004, foi que o objeto que teria caído em Sumaré no ano de 2005, 2006, né, os destroços, eles teriam levado para a unidade militar mais próximo da região, que era o Aramar, porque a segurança máxima, e lá a gente sabe que tem base subterrânea, né? Porque eles fazem o enriquecimento do urânio, e também há rumores, a gente tem também agora uma fonte muito interessante militar, lá que serviu na ESA, na época que é a Escola de Sargento das Armas do caso Varginha, e Três Corações, que eles foram levados, das criaturas foram levado para cá, trouxeram para cá, em vez de da Unicamp. Nossa, a gente tava tão perto, não conseguia Tava pertinho, a gente tava pertinho. Que a Marinha se envolveu nessa questão. Existem alguns rumores de que a criatura que foi capturada em Varginha, elas também teriam uma denominação talvez aquática, então muito... indo os estudos, né, tem que ser um pouco mais... Lógico, a gente tem que tentar avançar mais, mas essas informações são devidas a relatos de próprio militar que vivenciou e que viu essas questões por cima na época. Agora que nem, Marcão, eu vi vocês falando, que é engenharia reversa? Sim, por exemplo, quando você pega você não sabe como que isso aqui funciona, né? A gente não sabe, aí eles tentam descobrir a engenharia, fazer para a gente colocar para entender. Uma engenharia reversa. Isso. Acho que a Ana pode explicar melhor. Então, por exemplo, assim, isso aqui caiu do espaço. Certo. Aí o trabalho dos caras é pegar por exemplo, esse iPhone que encontraram numa nave, esse celular. Certo. Entender como funciona isso aqui. Então, eles tentam reproduzir com o que a gente tem aqui, essa tecnologia deles. E você acha que nem esse seu iPhone aí, você acha que é engenharia reversa? Não, eu acho que influenciou, sim, é? naves que caíram. Porque se você olhar, né, não sei, eles sabem muito mais do que eu. Não, você tá perfeito. Não, eu tô na escolinha. Eu sou um Zé Ruela aqui, você... não. Que isso? Eu tô aprendendo. Você tá na escolinha. Eu tô na escolinha ainda, Que mas nada. assim... Você falou, né? Dos anos 70 pra cá, depois do movimento hippie pra cá, né? Você vê que a gente teve um boom na tecnologia. Que daí veio, né, o cara do Microsoft, veio, né, o Steve Jobs e tal. Foi depois do movimento hippie. Então, da década de 70... Então, é muito pouco tempo pra gente ter desenvolvido tanto, assim, tecnologicamente.
Então eu acho que sim, eu acho que aconteceu realmente alguma coisa muito louca em Roosevelt, e aí depois disso começamos a ter acesso a esse Marcão, tipo de tecnologia. Você tem documentos, Marcão. Me conte tudo. Não, O que mas você acha? é interessante isso que ela falou. Realmente, o touch, que a gente descobriu o touch, né? Nunca imaginei, juro, na época a gente ia ter um touch, né? Sim. Na época, no máximo, eu lembro que era aquele trel, ou que tinha, né, A canetinha? a canetinha, né? E eles dizem, né, assim, os pesquisadores, que o pessoal lá fala, inclusive lembrei, desculpa cortar Claro. aquilo aí, dizem, porque o pessoal malhou no Maurício Meirelles, porque É. sempre que tudo que eu falo, dizem. O que dizem? São os estudos, dizem, Sim, né? Sim. Aí o pessoal fala, mas quem que diz? Os estudos, né? Seu cu. Já até esqueci o que eu tava falando aí. Pô, Marcão, você tá na metade Tô da na metade, cerveja. eu tô, mano. Dá mais um gole aí. A Ana já tá na 19ª. Dá mais um gole aí, Marcão. Deixa o Marcão Deixa eu dar um lembrar o gole. que tá falando mesmo. Mas sabe, você tava falando de engenharia reversa do touch. Boa. É. O touch diz que foi desenvolvido através de um mecanismo de tela de touch de uma nave, dizem, né? Ah, é? Mas eu acredito. Mas faz Eu sentido também. eu tenho, isso. eu tenho certeza. Eu vou puxar sua orelha, porque eu vou fazer essa pergunta e você não assistiu. Você sabe qual filme eu vou falar, né, voz? Ai, verdade. Eu já até Porra, sei. como qual? A gente foi no cinema ver 32 vezes. Titanic. Não. Ai, não, desculpa, não Você acredita que eu nunca assisti Titanic? Ô, louco, pô, eu já sei. Juro por Deus. Ô, louco. Juro É por... um clássico. É bom mesmo. É pra você chorar. Marcão, é bom mesmo. É bom. É bom? Faz muito tempo que eu não lembro direito, mas Tá. é bom, Nossa, era bom, passa pô. em todos os Pa- canais. passa, Qualquer é. você vai passando, Sim, sempre tem o Record, Titanic então. ali, né? Viu? Interestelar. Já assistiu? Não. Ah, É, vambora. a gente tem Galera, que, é se inscreva verdade. no canal, ative essa... Que Ativa porra o é sininho. essa, mano? Curte e comenta. Você nunca assistiu Interestelar? Eu também não. Tem que assistir esse Ô, filme. voz, todo tem mundo na Amazon fala. Prime ou na Netflix, será? Ou no Popcorn Time? Eu tenho no torrent. Tá, tem nos Tá. torrents. Ah, você passa Interestelar, depois, você né? já ouviu É, falar? não. É um filme maravilhoso. Porque eu acho que assim, eu acho. A Terra tá acabando e os caras precisam achar um planeta novo pra gente viver. Então pega 3 ou 4 astronautas, voz. Acho que 4. 4 astronautas. 4. E manda pro espaço. Procurar. Procurar. Exato. E daí, só que lá no espaço eles passam por um buraco negro. E daí esse buraco negro manda eles pra outra dimensão. Que é uma dimensão paralela à nossa. Teve consulta daquele o físico lá, o Neil deGrasse Tyson, não sei, eu não sei falar poliglota, entendeu? Mas teve a consulta desse cara aí. E, meu, é um filme que você pega e fala assim, porra, peraí, isso aí parece que casa umas coisas aí, cara. Pode Sim. ser que seja verdade, sabe, Marcão? Sim. Eles não abordam se tem ou não extraterrestres. Sim. Mas eles abordam que tem alguém olhando pra gente. Do tipo assim... Vocês deixa- não estão sozinhos. Não, deixa que nós cuida desses caras aí. Entendeu? Pô, você tem que assistir, cara. Tem que Você assistir. também Eu tem que vou assistir. eu vou assistir, Amazon com certeza. Prime, meu, é Vou assistir, maravilhoso. Eu vou assistir. Deixa Fala, que a gente Marcão. cuida desse gado aí. Mas deu a entender que é mais ou menos assim. Aí o final é maravilhoso, sabe? Nossa, é sensacional. Então, eu acredito muito, que nem, óbvio, eu acho que deve existir terra paralela, Ah, sim, multiverso. buraco negro, eu também Exato, acredito. eu acho que deve ser. Eu não sei se deve existir terra 1, 2, 3, 4, essas fitas, entendeu? Tipo, eu numa terra sou isso, você é isso, você é aquilo. Eu não sei se isso, eu acho que é muito ficção, Sim. né? Mas eu não duvido disso, cara, porque o nosso universo é muito grande. Teve ontem, Marcão, eu falei pra um amigo meu, né? Eu falei, porra, amanhã eu vou gravar o primeiro episódio, vai vir a Ana, Marcão e tal. Pô, você acha que existe ET ainda, meu? Eu falei, Felipe, Como um cara, né, em pleno, né? eu falei, Felipe, nossa, acredita. falei o nome dele, voz, e agora? Eu falei assim, Felipe, é claro que existe, cara. Olha o tamanho do negócio, velho. Você acha que é só nós? É claro que não, né, Marcão? É uma compreensão, assim, é muito difícil, porque muita gente julgam muito, tiram muito sarro, a gente já tá até acostumado, porque Sim. não há informações, né? Por exemplo, Claro que não. que é um nicho meio que, assim, é louco quem vai atrás, vamos Então, dizer, mas se né? você vai atrás, tem informação, É. né? Tem disponível, Sim, sim. assim, é uma coisa fácil de você encontrar.
E eu não consigo entender. É. Inclusive, pessoas que falam que acreditam em Deus não acreditar que existe Exato, outros eu seres. também Por que acho que Deus isso. só criou Eu a também acho gente? isso. É impossível. Você já falou isso no primeiro episódio, eu fico tocando você sempre quando eu falo com você, cara. Você já teve contato? Não. Eu acho que não. Você, Que eu me lembro, Mas não. você já viu alguma coisinha assim? Já vi aqui em Sorocaba, né? E vi uma vez também quando tava fora, mas eu vi aqui em Sorocaba o que me trouxe pro fenômeno. Era estudar o fenômeno, que era um objeto triangular no céu, Nossa. aqui em Sorocaba. E ele girava no seu eixo, né? Ah, Sentido horário, e aí ele sumiu numa velocidade muito rápida, só que ele tava longe, eu tava com mais uns amigos. E isso foi no início dos anos 2000 eu ia ali. perguntar quando. No início dos anos 2000. E aí eu me lembro que, nossa, a partir daí, sabe, quando... Se apaixonou, né? Que aí você e começou eu a se já tinha apaixonar. também, eu me lembro do que me impactou demais, foi o do Varginha, do Fantástico, né? Que passou aquela época e Tá. ficava vidrado, não dormia. Agora é que nem. Isso aí você já falou no primeiro vídeo também, mas eu acho que é da hora a gente voltar, Ana. E o chupacabra? Inclusive, teve em Araçoiaba, né? Nós Sim. temos um pedacinho dele ele Sorocaba, em Araçoiaba. Ele é um alien ou não? Que é verdade, eu tenho muita curiosidade do chupacabra. chupacabra. O chupacabra, ele é interessante. De novo, na minha opinião, tem muita gente, a gente não sabe o que seria o chupacabra diretamente. Mas depois de eu ler, né, ver muito o trabalho do pesquisador Carlos Alberto Machado, que é um grande pesquisador que pesquisou chupacabras no Brasil em 97, né? Tudo se leva a crer que era tipo um animal inteligente, muito mais inteligente né, aqui, e que ele hipnotizava de alguma forma, né, os bichos. Hipnotizava? Eu acredito que sim, porque a maioria dos animais, por exemplo, quando o chupacabras ele ia fazer o ataque, mesmo se tivesse Rottweiler, bravo, né, o gansos que fazem muito barulho à noite, né, eles entravam, às vezes entravam pela porteira do curral ali e o produtor, né, o criador, ele não escutava nada de barulho. E aí no outro dia que amanhecia, ele ia lá cuidar e via todos os animais mortos ali, entre ganso, vaca, ovelha. Teve um caso que ele colocou lá que foram 67 gados empilhados. Nossa. E como se tivesse... prejuízo. 67 gados. E como se tivesse separado, sabe? E ele sugava assim, o sangue, né? Na verdade, a parte vermelha do sangue, porque ainda o sangue continha, né? Ficava o plasma, né? E por que eu acho que é alguma criatura que não é daqui do mundo, né? Porque na época que o Carlos Alberto Machado estava fazendo as investigações em loco e ele estava apurando os ataques nas fazendas, ele tinha sido convidado por uma família naqueles dias para passar uma noite, porque a família tinha avistado objetos voadores não identificados e posteriormente estavam acontecendo os ataques. E aí ele ficou, e aí ele montou um tripé e filmou. Inclusive, todo mundo, sempre quando eu falo disso, o pessoal pede, eu vou mandar pra você, agora na edição, você joga esse vídeo. Já joga já ou quer que jogue no fim? Pode ser agora. Hugo, joga aí, fala. vai, joga aí, manda. E depois morreu a ovelha dele. Nós ficamos sabendo de uma família que morava na região onde estavam tendo os ataques do chupacabra, e eles estavam alegando que viam OVNIs lá quase que toda noite. Quase toda noite, não todas as noites. E, claro, que a gente foi achando que aquilo era história, para boi dormir, né? Chegamos lá e conversamos com a família falou, não, aparece toda noite, o senhor está convidado a ficar aqui hoje. Eu vou fazer um café agora, o senhor fica. Aí a gente ficou. E realmente apareceu a primeira noite. Aí nós ficamos tão empolgados que eu pedi autorização para voltar no dia seguinte, né? Na noite seguinte, no começo da noite. E eu estava pesquisando pela região mesmo, então para mim não ia fazer diferença vir até ali, né? Porque era longe aqui de Curitiba. E a proprietária falou, não, o senhor está convidado, pode vir amanhã de novo, que tem café novamente para o senhor. Aí nós voltamos na noite seguinte, na véspera, no final da tarde, acampamos ali na área dela e o negócio apareceu no mesmo horário, muito próximo. Inclusive no DVD dá para perceber os horários, estão marcados, é uma fita VHS que eu gravei na época. E o objeto apareceu mais forte do que na primeira noite, mais intenso e ficou mais tempo parado. E depois ele fez um movimento para a esquerda e se locomoveu em direção à Serra do Mar. Daí no dia seguinte, nós fomos na chácara, onde aparece no vídeo, tem uma luz forte que aparece de 1000 watts, que eram aras
de criação de cavalo. E eles tinham galinhas lá também. Nós fomos lá visitar o Aras e questionamos se eles tinham visto aquele objeto. E encontramos uma testemunha que viu o objeto em cima da cabeça dele, o mesmo que nós filmamos lá a 500 metros de distância. Só que ele viu em cima da cabeça dele. Ele falou, ficou parado aqui uns 5 minutos, depois se locomoveu naquela direção, batendo com o que a gente tinha filmado. Aí eu perguntei, fiz a pergunta fatídica, e os animais, estão todos ok? Aí ele falou, não. Nós temos 30 galinhas que foram atacadas. E todas elas estavam com a marca dos chupacabras. Falta de sangue, elas tinham morrido. Né? E estavam com as mesmas marcas que a gente encontrou em outros animais parecidos. Então veio confirmar que tinha alguma relação do fenômeno OVNI com os chupacabras. Agora, qual que é essa relação? Aí fica difícil de afirmar. O que a gente tem de mais próximo disso é em Porto Rico, em 96, quando aconteceu lá, né, que lá também durou mais ou menos um ano, que é uma ilha, né, lembrar isso, é uma ilha, você fica restrito aos animais selvagens que existem no local. Chegaram a acusar lobo, que não existe na região, né, porque eles não sabiam mais que tipo de animal acusar, né, o governo estava sem poder dar uma explicação lógica para a coisa. E lá uma senhora viu um objeto, de dentro do objeto, saiu uma espécie de um corredor, e desse corredor saíram uma horda de chupacabras. Ela viu mais de 30 saindo de dentro do objeto e indo em direção às matas lá de Porto Rico. Esse objeto foi fotografado por 2 pessoas. Fora essa senhora que viu essa horda saindo, outras 2 pessoas fotografaram o objeto em posições diferentes da ilha. Então é um caso muito interessante que também faz uma ligação de ufologia com os chupacabras. Durante nossas investigações, conhecemos uma família em Campina Grande do Sul que estaria avistando objetos voadores não identificados. No dia 11 de julho, fomos convidados a participar de uma vigília e por 2 dias consecutivos filmamos um desses objetos. Tô vendo, tô filmando. Tô filmando, diz pra ele sair fora de casa, vai. Tô com as 2 luzes aqui, ó. Ela vem vindo pra cá. Ele liga rapidinho pra olhar. Tá, pra pagar no tempo. Cara, ela tá voltando. Ele andou um pouco para a esquerda. Pegou? Pegou? Ó, Tá vendo minha câmera? Eu tô vendo aqui, vem aqui que vai fazer bem isso. tá voltando. Está descendo. Vem aqui que vai fazer. Então o que é lá, gente? Não é a roseira, Ó, tem cara que eu falo, vem cá. Chega mais, você vê. Olha lá, a luz que ela jogou em mim foi desse jeito. Ele saiu já, não dá para tirar foto, mãe. Dá? Dá, Machado. Olha lá, Machado. Posso entregar ele ainda. Ele está indo para a esquerda agora. Ele vai aparecer de novo, está indo para a esquerda. Está aumentando. Ele estava na frente de umas árvores, por que não estava vendo direito? Ó, vai. Está andando, está andando. Estou pegando o movimento dele. Nossa, beleza? Olha que bonita, não sai forte dele. Não, mas aqui dá um bem claro, olha aqui. Que lindo, né? Ah, eu faria, não sei. Ele avisou uma filha. Avisou você, cara? Liguei. Eu tô aqui aí olhado. Senhores, vocês dois, por favor, fiquem. Dê a volta aqui, ele vai escolher atrás de uma árvore agora, não se assuste. Não se assuste. Não, que ele vai sumir e vai aparecer de novo. Não, mas veja a força da luz, cara. Olha, compare com a luz da coisa. Ah, ele escolheu atrás de uma árvore. Vixe, tá pegando isso. Não. Olha lá. Olha que luz. Forte.
Bate forte. Espera que tá atrás da árvore. Atrás da árvore. Olha lá, tá indo pro outro lado. Esquerda, bem rápido agora. Ela vai tirar por aí. Aqui, agora ela vai embora. Vamos no mesmo lugar do antes. Daí é um vídeo que mostra, né, no momento que eles estão ali, né, do lado de fora da casa dessa região rural, no Paraná. E aí eles filmam um objeto, né, uma luz muito intensa, que ela fica oscilando, né? E aí ela anda devagarinho, ela tá muito baixa. Aí de repente ela para sobre uma casa, sobre uma propriedade, e ela fica ofuscando. Depois ela desaparece. Caralho. Né? Beleza. Aí, isso aqui aconteceu. O Carlos Alberto Machado, junto do pessoal do grupo dele lá do CIPEX, eles esperaram amanhecer. Isso era por volta, se não me engano, das 23 e pouco, alguma coisa assim. E aí, no dia que... Daí eles esperaram amanhecer. Logo de manhã, eles foram no local onde a propriedade onde esse OVNI estava, tinha pairado, né? E aí começou a perguntar nas propriedades: aconteceu alguma coisa com seus animais aqui? Aí chegou numa delas, que era bem onde a luz estava posicionada, ele descobriu que naquela manhã, ou naquela madrugada, vários animais, parece que eram 30 e poucos galinhas e gansos, tinham sido mortos pela mesma característica dos ataques do chupacabra. Então, por isso que é uma correlação entre... Eu faço a relação entre o fenômeno OVNI com o chupacabra. E um outro caso muito interessante, o relato que teve em 95 em Porto Rico, que é onde começou o fenômeno, né, aqui depois em 95, uma senhora lá, ela disse que viu um objeto também soltando como se fosse um flash que ela viu soltando uma luz, né, um holofote, e diz ela que ela viu como se fosse, ela falou, uma horda de chupacabras, que é um monte assim, como se fosse uma descendo. Como se eles soltassem, né? Como se eles soltassem através da luz que você viu, né? Nossa, você tá louco. Então não era um chupacabra, eram vários. Porque os ataques, por exemplo, ocorriam, o Galá falou, em Araçoiaba da Serra, na mesma noite acontecia em Campina Grande do Sul, no Paraná. Caralho! E aí acontecia em outros... Né? Você, assim, acha que tem a ver, né, a relação do chupacabra com o rancho Skinwalker? Skinwalker. Então, eu não sei. Porque dizem que é um bicho que é... É meio que parecido também, né, tipologicamente, né? E mata também os animais, enfim, que ficam lá. Pera, não fala. Não, eu não vou conseguir falar. Não, ele não fala sobre isso. Tá. Por quê? Por quê? A gente abriu uma caixinha de perguntas e vocês compartilharam nossas perguntas. Então a gente foi infestado de perguntas, né, voz? Verdade, e tem a pergunta do chupacabra lá. Então é legal. E aí você fala isso. Só que antes a gente vai fazer uma pausa que eu preciso ir no banheiro. Vai lá, tá e a gente já volta, tá bom? Pera aí, galera. Ai, guys, aliviei. Vamos abrir a caixinha, Ana? Opa! Deixa eu pegar meu iPhone aqui. Que medo dessa caixa de Pandora. Nem fale. Meu iPhone e voz, tecnologia reversa. Vulgo ETs. Vamos conversar já pelo chupacabra. Vamos achar aqui a pessoa que mandou. Cadê? Vamos lá. Ô, motinha, isso. Aqui, ó. Cláudio Gomes, conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Vulgo Cacau, sua bicha. Fale sobre o chupacabra. Então vamos voltar nisso que a gente tava conversando, né? O que você perguntou, então? Não lembro, peraí. Do que se tem alguma coisa a ver com sim, com o rancho. Com o rancho, Skinwalker. É muito interessante porque os casos que acontecem no rancho relembra muito também as características, às vezes, do chupacabras. Certo. Né? Então há uma possibilidade de realmente ser, só que o chupacabras é aquilo que é muito esquisito. Ele começou na década ali que eu me lembro de 70, depois ele cessou totalmente os tipos de ataque, né? Certo. Aí depois ele voltou em Porto Rico em 95, e daí em 96, 97 pipocou no Brasil, né? Lembra? E daí em 98 foi diminuindo, 99 praticamente, que eu me lembro. E 2000 ainda diz que teve, segundo o Carlos, porque o Carlos Alberto Machado ele tem muito mais propriedade para falar, que ele fez uma pesquisa
intensa, tanto que ele ganhou até o Conhece, Ana? prêmio. Conhece? Não? Depois eu vou passar pra vocês tem no canal lá também o documentário que ele fez, que é Dossiê Chupacabras. É o melhor Você documentário falou que é um de documentário campo. pesado, não é? É, mas é o melhor documentário de campo de pesquisa que eu já assisti e que me influenciou muito nas pesquisas, porque o Carlos Alberto Machado eu falo que é, nossa, incrível, assim, Cara, eu sou gente muito boa. fã dele. E ele é muito inteligente, então é uma pessoa que pesquisou muito sério esse assunto. Tá. E trouxe dados, nunca que... Tem no YouTube esse documentário? ou Tem não? no meu canal, eu coloquei ele... Como é que é o nome? É Dossiê Chupacabras. Você digita no YouTube Marco Leal, você vai achar o nosso grandíssimo mestre. E aí lá você procura pelo dossiê Chupacabra. Dossiê Chupacabras E aí e já tem vai também... ver. Esse é o mais completo. Aí tem um outro vídeo que eu fiz com o pessoal, com a veterinária, com o Carlos Meisner, que é um grande irmão que ele também vivenciou os ataques, inclusive na propriedade dele lá em Campina do Rio Grande do Sul. Ele participa do Dossiê Chupacabra, mas aí eu entrevistei eles em 2018 de novo, Tá. né? Nossa, recente. É. Tá. Outra pergunta do CG Cláudio. Nossa, já só ele mandou. Existe a possibilidade de um ET ser igual a um humano fisicamente? Eu tenho essa dúvida também. O que você acha, né? Existem os nórdicos e tal, né? Mas não são iguais a gente, né? Porque eles têm uma característica de 2 metros de altura. Então você vai ver de longe que não é desse planeta, né? 2 metros e pouco de altura. Mas eu acho que sim. E você? Então é verdade. Tem os nórdicos, né? Os pleidianos, o pessoal fala que diz que tem muitos grupos, inclusive de médicos, que a gente já conheceu em evento de ufologia, que dizem que tem contato com esses seres, que são seres muito parecidos com a gente, só que muito mais bonitos. Diz que são... Nossa, então é igual... Imagina um Thor. Então Um é igual Thor. a mim. Tipo não, cabeludos, Aqui, né? ó. O cabelo bem ralinho, os olhos extremamente claros, azul, né? Assim, um pouco puxado, a pele muito... como se fosse... Eles falam que a pele é muito Quase lisinha azulada também, né? Eles falam que é tão Caralho. branco que é quase azul, né? Isso, tem uns... E geralmente existem esses seres que já foram vistos, né? E que são relatados. E também tem as teorias de que há bases aqui na Terra, né, subterrâneas, no qual existem algumas bases em qual esses extraterrestres eles teriam uma forma física igualzinha a nós. Tá. Estariam aí no meio da gente. Então essa seria uma possibilidade. Né? É igual aquela teoria dos reptilianos, né? Falam que isso. eles estão... Elizabeth. Então, aquela velha lá deve ser, meu. Aquela Você véia. Highlander, meu. Não morre, né? Não morre. Fazendo hora extra. Roberto Jimenez. Quando poderemos efetivamente visualizar OVNIs? É só olhar pro céu. Isso é o que todo mundo quer saber, eu acho, né? Você vê que Marcão. os Estados Unidos agora tá soltando cada vez Ah, mais. E agora, esse mês, eles vão divulgar mais um documento, né? Até salvei aqui até pra mostrar pra você depois, que eles vão divulgar um Jura? documento. Então, ou seja, tá perto. Então, assim, Já tá eu acho que soltando, já né? tem, Desde na ano verdade, depende muito das pessoas. Eu acredito que as pessoas elas precisam prestar um pouco mais de atenção no céu. Ou quando se anda na rua, ter um pouco de costume de olhar para o De céu. olhar pro céu. Porque a maioria, você vê, ou é no celular ou na rua normal, Sim, o pessoal não sim, olha. sim. Então, para as pessoas que têm o costume de sempre estar olhando para o céu, sempre há relatos, né, Tá. de fenômenos que a gente às vezes não consegue, muitos deles, a maioria, Sei. na verdade, a gente não consegue explicar. Tá. Essa aqui eu acho que é pra Ana. Ai, gente, lá vem. Eu não consigo me ver o Marcão respondendo ela. Ai, que medo. Larissa, com 2 S's. Ah, madrinha do meu filho. Vai vendo a madrinha do meu filho. O Ai, que medo. o chupacu de Goianinha era um alien? Marcão, já ouviu falar dessa porra aí? Como é Não. chupacu de molde? Então eu já ouvi, é meio que um Goiabinha. meme. De Goianinha, é um meme, né? Ô, Voz, conhece esse meme? Que eu não Porra é conheço essa? Eu também. não conheço também. Oi, é um meme? Ô, primeira dama, você já viu esse meme aí? É um meme? É um alien? Não é um alien? Ah, então é uma pessoa mesmo. Credo, que Ai, meu horror. Deus, eu não sei quem que é o chupacu de Goianinha. Tinha um cara, você sabia, tem um vídeo, se você procurar depois, até É. inclusive procurar na produção, colocar aí no... Que era um de Votorantim, da Cachoeira da Chá. E meu,
Isso aí eu me lembro que teve um pessoal da Argentina e do México me mandou Ah, perguntando se era real. Que tinha acontecido aqui em Votorantim. Jura? Aí a gente foi ver, na verdade, era um cara careca. Eles estavam gravando The Night Shot, era um grupo de argentinos que estavam andando, fazendo trilha. De repente eles viram a lanterna e viraram. Você lembra desse? sai um bicho. É que daí ele tá assim, aí ele olha assim, que é um careca, aí ofusca o olho. Sei. E daí eles saem correndo, né? Daí eles falam que era um ser e tal, mas na verdade era um homem defecando ali. Tá dando Na uma trilha. cagola lá. É, outro pra Aninha. Ai, Ou pro Marcão. Não, esse é sério. Ah, Alexander Underline Vasquez. Conhece? conheço, meu amigo. Também é um apaixonado aí Jura? desses assuntos. Vasquez, não é o... O chileno. Será que é o... Eu lembro de um Vasquez, mas não sei se é... O pessoal chama ele de chileno. Deixa eu ver Ah, aqui. eu acho que é então. É? É da Quais, galera do rock, eu acho que você Ah, vai sim, conhecer. é. quais documentários vocês recomendam assistir na Amazon Prime? Até salvemos aqui. Salvou? É. Marcão, tem algum de cabeça que você... É... The Fenômeno. Ah, não, mas eu ia Travis falar. Walton. É, boa, isso Você eu ia conheceu falar. ele, por isso que eu coloquei aqui, porque ele conheceu o cara, eu queria muito saber. Quem? Travis Walton. Não É, o conheço. Travis. não Ele sou foi um sabido. abduzido, cara. O quê? Tem vários... o filme Fire in Sky... Fire in Sky? Isso. É baseado na é? história de vida desse cara. É muito louco. Mas o que é? Tem um documentário dele Tem, na Amazon? tem o documentário dele, é excelente, super recomendo. Bom mesmo, Marcão. É bom o documentário e é muito, assim, melhor que o filme, porque no documentário ele relata a verdadeira história, porque no Então, Fire in the Sky foi um pouquinho... Essa era a minha dúvida, porque no Foi um filme pouquinho, foi normalmente eles bastante. mudam um pouco a história pra ficar mais interessante, né? Sim. Pra- Isso. Sei. Mas Hollywood. como... fica mais hollywoodiano, né? Mas como aconteceu isso? Você conheceu ele, né? Sim, Puta, algumas que da vezes hora. tive com ele, muito E bacana, aí? Travis. Ei, Travis. Então, o Travis ele era um lenhador, né, que na verdade ele foi abduzido, mas segundo assim eu conversa rapidamente com ele, ele foi uma pessoa que segundo ele acha que ele foi um acidente que na verdade aconteceu com ele, porque diz que no momento que a nave ele viu Embora. a nave pairada, ela estava já naquele, né, pairada assim do solo, e ele saiu correndo. E foi em direção... Os amigos ficou, aí no momento que ele foi embaixo, a nave teria decolado e soltado uma propulsão de radiação. Diz que ele teria sido desintegrado e ele teria sido reconstituído dentro do objeto. E na Caralho! verdade, diz, né, assim, é o que ele acredita, né, conversando com ele, e também que no momento que ele se lembra de flashes dentro da nave, tinha tanto O Astar Shira lá. tipo os Pleiadianos, Pleiadianos. né, e os Greys também, que são os ETs mais cabeçudos, convencionais, isso. Então o Travis, ele é uma pessoa muito séria, ele é uma pessoa muito bacana. Eu acredito no relato dele, tanto que depois ele passou pelo detector de mentira, Sim, né, e junto dos amigos dele, né. que legal. Então é um caso muito interessante, mundialmente. Ô, Marcão, esse caso na TV aí, o que é isso aí? Esse que é o famoso chupacu de Votorantim. Hugo, olha Passou a grávida de Taubaté, né? ET Bilu. ET Bilu. Marcão, outra. Marcão e Ana, né? Sim. Luanda Plains. Nossa, eu conheço essa gata. É minha esposa. Mãe do meu hijo. Jalson? Eu não tô conseguindo ler. Espiritualidade? E ufologia. Ascensão da humanidade graças à ajuda dos ETs. Debatam. Você Então, vai ser... não sou não, eu tô, sim. como eu falei, eu tô na escolinha ainda. Que nada, imagina. Fala, Então, Ana. muita gente acredita, né, que a gente tá passando por uma evolução espiritual, né, e existem alguns alienígenas que falam conosco, né. O que você acha que tem alguma coisa a ver com a pandemia? Então, tem a famosa mensagem do Astar Shira, né, que passou aí essa lenda aí dos anos 90, né. Isso. Vocês se lembram dessa lenda aí das fitas? Não. Que apareceu a mensagem do Astar Shira. Nossa. Poxa, Não. isso aí é um Jura? clássico. Oi, eu nasci em 93 e conheço essa história. Você nasceu em 93? Eu sou de 93.
E eu conheço Ai, essa mano, eu história. sou muito tio, velho. E essa história aí, ela rodou. É claro que foi um locutor que gravou, né? A gente sabe disso, né? Isso, Mas a no Rio de mensagem é Janeiro. realmente uma psicografia, né? Que ele leu lá, que fala sobre o que estaria para acontecer com o mundo, sobre as bombas nucleares, que a preocupação deles é justamente o ser humano se explodir e acabar explodindo tudo em volta, Aí né? vai a teoria que eu falei pra você, quando a gente foi almoçar, lembra? Ah, sim. Que diz que tem essa vida alienígena, É. diz que ela tá entre nós, né? Mas a preocupação dela é exatamente A isso. gente se destruir, né? Exato. Mas tem muita gente que jura de pé junto que já teve contato com o Astar Shira. Eu falo muito sobre ele no TikTok, porque, por incrível que pareça, é um negócio que dá muito engajamento. Muita gente gosta dele, tem curiosidade de saber e diz de pé junto, jura de pé junto que já viu, ou já sonhou, ou já tem a sensação de ter visto ele em algum lugar. Tá. Que é aquela famosa imagem, né, daquele ser de olho azul e Se tal. alguém quiser procurar, como é que é o nome? Astar Shiran, né? É assim, né, que se Isso, pronuncia. Astar Astar Shiran. Shiran, né? Alguns Tá. falam também Isso, Astar. Astar Sheran. Gente, O é só pessoal- dar um Google aí que fica tudo certo e nada errado. Inclusive, vocês acham até o áudio que foi gravado por um radialista do Rio, É. e que na época, bem que a Ana falou, muita gente acreditou Que era ele que mesmo. era ele, porque Sei. eles colocaram no meio da rádio. Mas era um Tá- radialista, então, que tinha... Era um radialista. tinha Só que, gravado. segundo ele, teria lido uma psicografia Tá. que teria sido escrito por essa Sei. entidade, É. da Astar Sheran, né? Que legal. E aí existem os grupos, como ela disse, tem muitas pessoas que dizem que tem um contato com ele, Ah, e inclusive, como eu estava até comentando com ela antes do programa, uma vez num evento de Cuiabá, a gente estava lá na vigília e tinha um médico, um cardiologista. E aí ele me chamou no canto e começou a contar as histórias que ele, junto com o grupo deles, eles tinham de contato com a Astar Sheran. E diz que uma vez, que eu não cheguei a comentar, é que eles foram para um local que foi dado, segundo psicografia para eles, a coordenada de onde iria descer a nave do Astar Sheran. E diz que eles foram, alguns deles que teriam selecionados ali dos médicos. Aí ele conta que no momento que eles estavam lá, uns meio que, né, eles eram aquela crença mesmo que ia acontecer. E diz que realmente veio, diz que na hora que veio, diz que começou a descer, a pousar, diz que não ficou um deles Todo mundo lá. saiu correndo. Saiu correndo. Aí, segundo o cardiologista, ele comentou que logo depois eles receberam uma psicografia novamente, ou um contato, dizendo que, falando, tá vendo? Vocês acham que vocês estão preparados para o contato, mas nem vocês que estão estudando, a gente está tentando ter essa preparação há muitos anos, no momento exato, a gente meio que para provar para vocês qual que seria o sentimento só, né? Então Sei. então não está ainda na hora de a gente fazer um contato em massa, vamos dizer, né? Isso achei bem interessante, uma pessoa muito idônea, um cardiologista, inclusive renomado de lá, só que não fala isso publicamente, Sim. né? Isso Porque que dá raiva, né? Porque você É. às vezes quer ter um material pra provar pras pessoas, mostrar pras pessoas. sim, sim. e não- e não não tem. tem. não tem. Outra. Ah, isso é um elogio pra você. Ô, Alessandro Barzi. Conhece? Será que é o Alexandre de Minas? Não sei. Se for- Grande Marcão fazendo ufologia de alto nível. Valeu, Ó. se for o Ale, um abração. Show. Isa Hervas. Conhecem? Vós, conhece? Não conhece? Então não é só parente nosso que mandou, né? Deve ser algum parente nosso. Deve ser um amigo lá. Né? Quero saber sobre vaginha de novo. Ah, meu anjo, pelo amor de Deus. Ó, no final do vídeo vai ter a playlist da primeira temporada. Que esse cara, meu grande amigo, tá. É só você clicar lá, já vai pro primeiro episódio. Ele dessecou Vardinha de cabo a rabo. Vai lá, tá bom? Qual é o... Júnior Videira, conhece? Bideira. Ô, voz, eu não tô nem aí pras perguntas, eu tô aí pra se alguém conhece. Qual é o caso mais emblemático aqui da região? Tchan, tchan. Eu acho que Nossa. seria algum do Ipanema, né? E o chupacabra também. É, né? o Chupacabra Chupacabra. que é de Araçoiaba. Deixa eu ver, de Sorocaba, cara. Tipo, teve a onda que ficou muito famosa em 79 do Morro da Mariquinha. Sim. Né? Então esse foi um dos casos mais expressivos, que foi a maior vigília que o Brasil teve. Que foram 6 mil pessoas. Em 1979 eles foram para a beira da Raposo Tavares Caralho. para tentar avistar o OVNI que tinha sido Sido visto visto. uns dias anteriores. Caralho. Tem no YouTube?
Tem no isso? Fantástico, o pessoal do Imagina. Fantástico fazendo Tem. chamadinha ao vivo. Foi muito chique. Morro da Mariquinha, verdade. É o Morro da Mariquinha. E o interessante é o que, inclusive, é o que eu falei com o Jorge Facuri. Um grande abraço pro Jorge Facuri, Michel Facuri, que são os professores mais antigos aqui de Sorocaba que investigam ufologia e que pesquisaram esse caso. E a gente está tentando localizar os guardas que perseguiram o OVNI. Ai, aqui que que da saiu hora. na televisão. Caralho! Então, pra Não gente conseguiram encontrar entrevistar ainda? ele. O Jorge é amigo de um deles. E tem um grande abraço pro Armando Monteiro também, que é dessa época, que conhece também todo esse pessoal que vivenciou esses fatos em Sorocaba. Sei. E Sorocaba não é só esse caso, não. Teve muitos casos na Tem Fazenda de mais? Ipanema, na represa da Light também. Então, peraí, É. então eu vou pegar um gancho aí. Tá. O. Cadê? O Dos Anjos 015, ele tá perguntando. Falem sobre o caso do mecânico da Vila Helena em Sorocaba. Vocês conhecem? O Célio Batista. Eu não conheço. Eu não conheço. A hora que ele mandou isso, eu falei, nossa, puta que cara interessante. brisado, Não, velho. mas é famoso? Eu não Mas o Então, que esse aconteceu? caso, ele ficou famoso, mas não ficou. Inclusive, é outro caso que eu conversei com o Jorge e o Facuri, que foram eles que investigaram. Aham. Acho que foi em 97, 98 esse caso. Que esse caso é um pouco bizarro, porque assim, o Célio Batista, né, ele tava ali na Avenida Ipanema, aí disse que deu um problema no carro dele na época, e ele né, falou assim, parou num posto de gasolina e ficou um pouco com medo, tava esperando lá, disse que ia dormir lá, por causa que ele não tinha como arrumar o carro. Certo. E aí o cara do posto de gasolina falou assim, não, pode ir embora, você mora aqui perto? Ele falou, eu moro ali, sentido Jorge Wetter. Tá. Falou, pode ir embora, que o carro fica aqui, eu fico olhando. Eu falei, então tá bom. Daí já era meio que, se eu não me engano, perto do final da tarde, ele foi caminhando e resolveu cortar a trilha por uma mata ali da Vila Helena. E aí, no momento que ele tava passando durante uma mata, ele fala que veio um ser meio que flutuando, muito característica, como se fosse de uma caveira, o rosto Nossa esquelético. E diz que os dedos... Eu já tinha cagava na calça. Eu ia falar isso agora. Eu já tinha cagado nas Eu também calças. tinha me cagado. E aí ele pegou, você não acredita, cara, é um caso muito bizarro. Aí diz que esse ser esquelético, ele tinha, diz que os dedos, segundo o Célio Batista, tinham tipo um dedo, como se fosse um pontiagudo, algo bem pontudo que furava mesmo. E ele entrou começou a brigar. Sair na mão porque o cara veio em cima Juro dele. por Deus, você contando, eu falei assim, eu acho que ele Parece vai começar... loucura, né? Eu acho que ele ia Eu ia sair correndo, gritando, Ana, filmava, não sei o que eu ia Sim, fazer. eu pensei assim, eu acho que o Marcão vai falar que ele foi consertar o carro do cara. Não. Fazer um milagre. né? Não, ele disse que brigou, aí ele pegou, saiu na pancada, apanhou. Olá. Aí ligaram pra polícia. E aí o policial veio, ele contou essa história, tipo assim, né? E ficou aquela coisa, aí ele foi levado pro DP e ele tava com um furo no dedo. E aí teve a Sandra Haase, que era uma promotora, o pessoal acreditou nele. Porque Acreditou nele? porque ele contou as histórias várias vezes, ele não caiu em nenhum momento em contradição. E segundo a Sandra também, ela tinha uma mente aberta. Ela pegou e resolveu. E ele resolveu que iria processar o Célio. Então abriu o Jorge, que é muito bom pra falar disso. Um dia vamos combinar com o Jorge. Vamos combinar. Pra ele contar essa história, aquele que investigou na época, Fechou. né? Só que infelizmente o Célio Batista faleceu já. Né? Que foi a pessoa do Isso, corrido. que brigou. E ele tem, inclusive, para quem tiver curiosidade, pode ir no YouTube, você encontra no YouTube os vídeos de reportagem, inclusive do SBT, do Célio Batista. Sei. Puta, que da hora. Daí ele foi, realmente, eles não sabiam como que tinha sido feito o furo no dedo dele, né, de pontiagudo. Como Então se fosse foi uma agulha mesmo. como se fosse uma agulha que enfiaram, Ô, Marcão. Interessante, eu não e aí conhecia essa foi história. feita a regressão com ele. A própria Sandra, se eu não me engano, eles deram um jeito que eles fizeram uma regressão no Célio. E aí Caralho. existe isso aí também que a gente tá tentando resgatar pra colocar no YouTube. Ô, Depois de Marcão. tudo isso. Que da hora. E esse ET do lado esquerdo seu que chegou aí, quem que é? Ô, Paulinho, beleza? Você fica quieto esperando a sua vez aí, hein, cara?
Pô, sensacional. Essa sim. Pô, saudade pra caramba. Pô, que da hora, Ô, Marcão, Fabinho. vamos aqui. Pô, que da hora, olha só. Tamo acabando, Marcão. Pô, a gente ficava no Little Pool lá. na época, amo! Lembra? Conversando, altas horas. 2013, 14, É. o Marcão dava palestra. Verdade? Puta, que saudade, cara. Que legal. Ô, Marcão, Pô, sensacional. outra pergunta. Ô, mesmo, dos Anjos 015. Pô, você tá percebendo que a mesma pessoa tá mandando várias, 50 né? mil O perguntas. pessoal que gosta, legal. Falem sobre o que os aliens têm a ver com a nova ordem mundial. Ai, 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 conspiração. Existe isso, ordem mundial? Que São cê- os Ana, o que você reptilianos. acha? Ah, o povo fala que é os reptilianos, né? Marcão, Eu não acredito. Então, eu acho bem fictício também. Eu vou mais do da Ana. Eu não acho que exista isso assim, da maneira que eles falam que os reptilianos, que são os seres aqui que comandariam. Que são ativos, né? Que comandam a sociedade, né? Eu Isso. também não acredito. Eu acredito que exista essa raça, né? Sim. De lagartos e tal, porque tem os muito. reptilianos? É. Mas você acredita que eles são do mal? Não, eu acredito que existem ETs do mal, do mal, porque existem Que seres são os humanos ruins também. reptilianos ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Mas eu acho que existe tá uma bom. raça meio lagarto. Eu acho que existe. Tá. Sim, os reptilianos já são muito relatados, Sim, né, sim. na Sei. ufologia É. clássica. Eu acho que é um dos mais. Depois dos Greys é um dos mais. Ele vai saber mais o do que eu. reptiliano, os Mas- insetoide, né, o acho que Ô, Ana. reptiliano é muito. Agora o seu Isso. amigo, Amendoim e Alegria. Ai, um beijo, palhaço amendoim. Só que ele mandou 6. Ai, Então meu eu vou Deus. escolher uma. Escolhe uma. Escolhe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 6, vai. Marcão, 4. 4. 1, 2, 3. Primeiro do Marcão, 4. Quando morremos, vamos para outro planeta? Ó, pergunta, Ó, hein? E ele aí? gosta, né? Legal. Desse assunto. Eu acho que a gente vai para um outro plano. Um outro A gente plano? nunca vai morrer, a alma nunca morre, né? Tá. A gente vai para um outro plano e depois eu acredito na reencarnação. Não sei se a gente poderia reencarnar depois, de repente, num outro planeta, Sei. na mesma nível da Terra, Sei. bem baixo. Agora o da Ana, que escolheu a 6. Ai, lá vem. Eu já vi várias vezes OVNIs, mas nunca vi quem está lá dentro. Por que eles não se mostram? Pergunta pra eles, porra! Vai perguntar pra mim. Marcão, Ela falou porque eles são certinho. vergonhosos? Por que a gente não sabe? A Pô, gente não tá. Eu acho que a gente não tá imagina. preparado, né? É, Eu amendoim. acho que existe uma mentalidade assim por parte, né? A gente realmente, como a Ana disse, a gente não está preparados ainda para essa realidade, a grande massa, né? Eu acho que nem a gente. Eu acho que, assim, eu falo por mim, se aparecesse mesmo um ser de outro. Eu acho que eu cagava na calça. Todo mundo, é isso que a gente fala. É uma coisa que Você eu. quase cagou na cabeça da anta lá? Então, eu quase caguei, literalmente, de medo. Não é? Porque é um negócio assim que é desconhecido. E vai saber a raça de alienígena que você vai encontrar. Se for os que gostam de cortar a gente em pedaços, né? É que foi o Chico Xavier, ela mencionou bem no início. Teve um caso do Chico, 2 casos. Mas um dos casos que ele estava na estrada e veio, diz que uma nave Ah, para Chegaram a abduzir. descer, né? Chegaram a descer. E aí diz que o Emmanuel, que era o que acompanhava ele, né, tava junto. E diz que o Emmanuel teria intercedido. Ido Sei. lá, falou, não, esses caras não são do bem. Aí ele conseguiu meio que dispersar e daí acabou que o Chico não foi abduzido. Mas foi essa sensação que eu Que você tive. sentiu? Por isso que Então. eu comecei a rezar. Então, Ó, Porque eu caguei de medo. Não senti Viu? coisa boa. outra. Cara, só mais uma. Eu sei que teve muita gente que mandou coisa aqui, mas me perdoe, velho. A gente tem que encerrar aqui, que o Paulito já está ali no aguardo. grande mestre. O Vinícius Barbos, underline. O que a exigência de vida em outros planetas poderia nos trazer de negativo? Ui, medo. Dominar, né? Na minha opinião. Dominar, né? sim, Dominar. Marcão. Também, dominação total e botar a gente como escravo aqui, ó. Nossa, você falaram muito rápido, então eu vou falar mais uma. Achados underline da TAI. Geralmente os ETs também se mostram ou só visões de elementos do céu? Ô, amiga, isso a gente falou o programa inteiro, eu acho, né? Eu acho que alguns se mostram através de meditação, né? Que a gente tava falando Sim. do Astar Shiran, que tem as entidades que são mais espirituais, aparecem Tá. nas meditações. Muita gente fala que medita e tem visões com ele, né? Sim. Mas eu acredito que eles, dependendo da pessoa, para médiuns e tal, como os espíritas acreditam muito, né? Nos pleiadianos e tal, eu acho que eles Sim. aparecem assim. Sim, Fala, Marcão. E tem exatamente esses casos, né? Onde tem as pessoas que têm um contato maior com eles e que diz que enxergam. E os casos que são clássicos, onde eles interviram
e alguns casos fisicamente aqui, que foi vários casos relatados como, por exemplo, Varginha. Varginha, na verdade, foi queda, mas Operação Prato, que aconteceu no Pará, né? O caso de Lins, que foi um caso aqui, né, acho que eu falei no primeiro episódio, aquela vez que tive também o caso de Lins, né? Onde também uma extraterrestre mulher que teria ido, visitado lá. O pessoal que não tiver interesse, ir lá no podcast. No podcast primeiro, lá que eu falei. Episódio, tá na playlist. Tem. Então tem esses casos clássicos onde houve também interferência fisicamente de objetos que desceram, deixaram marcas, queimado, radiação, né? E pessoas viram. O caso Antônio Vilas Boas. Sim. Você acha que foi uma brisa dele, que foi, na verdade, falam que foi o primeiro relato, né, de abdução, né? E aconteceu no Brasil. Que ele foi realmente, que ele teve, porque ele descreve justamente um alienígena que parece com o Grey, né? Mas também lembra também os pleiadianos, né? Que é como se fosse uma mistura. Você acha que isso foi real? Porque ninguém conseguiu ir lá na casa deles para averiguar, porque aconteceu o acidente da casa, foi alagado. Você acha que aconteceu mesmo? Então, é muito interessante, a gente até conversa com os ufólogos mais, né, da linha científica, muitos acreditam que aquilo não ocorreu. Que foi uma brisa. Que foi uma brisa, mas depois eu li o livro que foi feito uma investigação em 2000, posterior, pelo Cláudio Suenaga, que é um grande pesquisador que está morando hoje no Japão, e ele revisitou lá, né, os parentes dele, do caso, e eu acredito, assim, o que ele tinha colocado numa das hipóteses, ele acredita que realmente o caso ocorreu mesmo, segundo ele ter conversado com o irmão, né, conversado com outras testemunhas da época. Houve-se uma história de que talvez, isso já não, eu acho que não seria o caso, mas é um projeto antigo dos Estados Unidos, no qual eles criaram isso e vieram com uma aeronave americana para cá, desceram lá no local sítiozinho e pegaram justamente ele para levar para dentro do objeto, só que tudo com a característica alienígena, mas na verdade não seriam alienígenas, diz que eram agentes do governo e tal. Isso é uma das teorias que eu li recentemente, mas eu acredito sim muito nele, porque depois ele, inclusive, né, veio, acho que ele deu entrevista no Flávio Cavalcante depois, anos depois, né, que era um programa de altíssima audiência na época, relatando o ocorrido. Então eu acredito muito no que ocorreu com ele. Não só o que aconteceu com ele foi ele teve uma relação sexual para fazer bebês híbridos. Para fazer bebê Jura? híbrido. E foi um caso muito What the hell? mais ou menos parecido que aconteceu com o caso de Chapecó também, do Antônio Tasca. Caralho! Foi acho que em 1952 isso. 52, acho que foi isso mesmo, foi na década de 50. O caso mais antigo. Foi o primeiro conhecido. Falam, né? Não sei. Antônio Vilas Boas, né? Antônio Vilas Boas. Ô Marcão, eu chamei você o primeiro episódio, você dissecou Varginha. Chamei você agora, a gente ficou batendo papo de tudo. Eu vou chamar você a terceira vez e a Ana também. Eu vou chamar você a quarta vez, vocês duas. Tem muita coisa. E a gente vai ainda até acabar isso aí, cara. Que nunca vai acabar, velho. Porque todo dia tem alguma coisa. Exato, todo dia tem alguma coisa nova. Tem muita coisa. Quando os Estados Unidos divulgar uns documentos, vocês colam aqui de novo. Com o que você acha? Com certeza. Pode ser? Super top. Hoje saiu uma notícia que a NASA vai investigar o fenômeno UFO agora. A NASA. Entendeu? Essa notícia. Ou seja, agora fudeu então. Agora vão atrás de tudo mesmo. Na verdade, desde o ano passado, né, eles estão soltando aos poucos, né? Ou também, vamos com o pé no chão, também dizem, né, que isso aí pode ser uma cortina de fumaça para encobrir certas manobras governamentais do próprio Estados Unidos. Entendeu? De espionagem. Dizem, né? Vamos tirar o foco. Vamos botar o foco de UFO, a galera fica tudo aí. Mas é meio esquisito, porque você vê os próprios pilotos que não são muito ligados a esse acobertamento, alguns que estão vindo falar que realmente, tipo, que eles avistaram e tiveram experiência, era muito... Ô, Ana, você sobe aqui de novo? Opa! Você tá a 50 metros aqui, porra! E vocês também estão convidados a dar um pulo lá. Posso na dar um rádio. pulinho lá? Opa, vai ser uma honra tê-los lá. Guys, fala seu Instagram, Ana. @Ana Luísa Reinaldi.
Entra lá, tá no IGTV? O Henrique Cristo? O Henrique Cristo tá no IGTV. O Henrique Cristo tá. Entra lá, que vocês vão... Ô, Paulinho, ela entrevistou o Henrique Cristo, cara. Ô pai! Ô pai, pô! Entra lá que vocês vão chorar. Vocês não vão chorar da risada, porque pô, o cara acha que ele é o Jesus mesmo, né? Mas é interessante, Ele é cara. muito inteligente. É interessante, Eu tenho uma né? admiração muito grande por ele. Ele é muito inteligente. Ele tem o jeitão dele meio ríspido e tal. Sim, e, sim. Né? Mas ele é um cara muito inteligente. Ele conhece o que ele tá falando. Sim, né? ele sabe, ele fala com estudou a Bíblia, propriedade. Então, assim, é um fenômeno brasileiro, né? Cada país tem o Deus que merece, Sim. né? Então, Marcão Popstar, Maurício Que popstar, Meirelli, Paulo? achismo. Imagina. Você viu, Paulinho? Mais de 50k de visualização. nada. Que nada, você vai Imagina. cagar, não. É. Fala teu Instagram aí. Leal Marco Aurélio. Vai vir coisa da hora em agosto, não vem não? Vem coisas boas aí. Vem coisa da hora, mano. Vem coisa boa. Obrigado, Ana. Obrigado, uma Marcão, honra de estar vocês aqui. terem vindo no primeiro episódio. Cara, fiquei muito feliz, muito contente mesmo. Vocês vão Eu que voltar, agradeço. hein, cara? Sem dúvida. Você não precisa nem falar nada. Mas você volta, hein, Volto, Ana? com certeza. Fechou? Fechou. Galera, ative a sineta. Não esqueça de dar like no nosso canal. Já vai se inscrevendo no YouTube aí. Tem a gente no Spotify também. Você que pega estrada aí. Você que vai pra São Paulo trabalhar, São Roque. Já mete a gente no Spotify. Ouve a gente aí. Segue a gente no Instagram, @área15podcast. Valeu, obrigado, até mais. Falou, tchau.